Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aqui sobre as eleições 2024, eleições municipais aqui, conversando com os candidatos e candidatas que estão aí nas ruas fazendo política e concorrendo ao pleito eleitoral. E novamente vamos dar um pulo aí para a terra chavante, né? A terra aí de Pelotas, para poder bater um papo, conversar aí com mais um candidato a vereador da cidade, ele que é o Luan, que está concorrendo aí às eleições pelo PSOL, né, no cargo para o cargo de vereador. Mas antes da gente começar com o nosso papo, eu peço aí para o Luan fazer sua apresentação inicial. Bom dia, Guilherme. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite de estar aqui no Mesa de Debate e todo o espaço sempre é muito bem-vindo para a gente conseguir expor nossas ideias e o que a gente tem a apresentar aí nesse pleito. Meu nome é Lu Abadia, tenho 36 anos, sou aqui de Pelotas, candidato a vereador. Já fui vereador suplente pelo PSOL de 2006 a 2020, quando o nosso partido conseguiu eleger o seu primeiro mandato, que foi da Fernanda Miranda, que ainda é nossa vereadora, candidata à reeleição, que fez um grande mandato, um excelente mandato, feminista, de luta, representando aí também as trabalhadoras e os trabalhadores da educação, e foi foi a candidata mais votada na última eleição, né, com quase o dobro dos votos do segundo local. O PSOL tem os melhores parlamentares do país, por onde passa, né, os parlamentares mais combativos. Isso se expressa no Prêmio Congresso em Foco, a nível nacional, no Parlamento Federal, sempre nossos parlamentares são muito premiados, e nas cidades, aí nas câmaras, também reflete esse trabalho muito bom que o pessoal tem apresentado aí nos parlamentos a nível municipal. Eu sou ativista social desde muito cedo, comecei atuando em defesa da educação e nas lutas em defesa de um transporte público digno, ainda no movimento estudantil, com 13 anos na Escola Estadual Silvia Mello. Depois tive a oportunidade de cursar o ensino médio no Cefet-RS, onde atuei também no Grêmio Estudantil, depois no Diretório Central dos Estudantes da UFPEL, né, e sempre também, enquanto atuante também nas lutas do movimento estudantil, também apoiando as lutas da classe trabalhadora, né, as greves, mobilizações, diversas categorias, atuando em solidariedade de classe, construindo as lutas sociais da cidade. Depois, como trabalhador também, como militante e trabalhador de base na categoria dos municipários e em várias outras categorias que eu trabalhei. Hoje trabalho na Universidade Federal de Pelotas, também sou atuante aí, né, no movimento de trabalhadores em defesa da educação pública e da universidade. Já estive na direção da FASUBRA, que é a nossa Federação Nacional das Técnicas e Técnico-Administrativos das Universidades Públicas Brasileiras. E hoje estou mais uma vez aí representando o PSOL nesse pleito como candidato a vereador e buscando batalhar para ampliar a nossa bancada aí na Câmara de Vereadores, buscando a terceira vaga do PSOL. Nós temos 2 vereadores que são considerados os 2 melhores da cidade por terem sido os 2 mais votados na última eleição. Então vamos buscar ampliar a nossa bancada e também tirar o PSDB, que está aí há 16 anos governando Pelotas, deixou a cidade largada. A cidade de Pelotas está completamente abandonada, além de fazer um governo voltado para quem tem mais dinheiro. Hoje simplesmente não parece que não tem prefeitura na nossa cidade. Então esse ano também é o primeiro ano em que o pessoal abre mão de ter candidato ou candidata para a prefeitura aqui na cidade, para apoiar uma chapa em conjunto com o PT. A gente está apoiando o Fernando Marrone, do PT, e a candidata a vice, a Daniela Brizolara, é uma professora, uma mulher negra, representante também dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Ela é musicista e é a candidata a vice-prefeita, né? Será a vice-prefeita de Pelotas, se tudo der certo, no ano que vem. Perfeito, Luan. Então vamos aí começar com o nosso papo, né? E a primeira pergunta que eu faço para você, né? Obviamente a gente teria que falar das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, né?
e claro que também, né, de uma certa medida, afetou a cidade de Pelotas. E como que foi para você passar esse momento aí das enchentes, né? Como que você avalia a atuação da prefeitura, né? E qual que é a resposta que precisamos dar perante essas mudanças climáticas? Então, Guilherme, esse tema é muito caro para nós. Eu sou ativista também das causas ambientais. A gente se envolve muito, tem uma luta muito grande aqui em Pelotas pela preservação, principalmente dos banhados, né? É uma área, uma cidade, nossa região de banhados, à beira da Laguna dos Patos. A gente se envolveu muito na preservação do Pontal da Barra, que é uma área de preservação onde deságua o Canal São Gonçalo na Laguna dos Patos, que demorou milhões de anos para se formar, que possui 42 sítios arqueológicos, que tem presença do peixe anual, que é um peixe que só existe aqui na nossa região, que é um peixe de banhado, e ele só na alta do banhado que ele existe fora das ovas, né? Então é um peixe que parte do ano com banhado mais seco só existe as ovas dele, e só existe aqui na região também, está ameaçado, né, principalmente pelo avanço aí da especulação imobiliária e do aterro nos banhados. Então a área do Pontal é uma área que a gente conseguiu uma vitória, né, de embargar as obras. Infelizmente 40% dele foi destruído, foi aterrado, loteado e vendido, né, mas é uma vitória que a gente teve, conseguir preservar aí o restante, e hoje tem em toda a cidade, né, um avanço, né, da área imobiliária, da construção civil, em cima dessas áreas que são fundamentais para evitar, né, para escoar a água das chuvas e amenizar questões como as enchentes, que a gente tem sido algo muito sério na nossa cidade. Tivemos essa tragédia aí que tem culpados, né, não é uma tragédia por acaso, a nível estadual. E também agora, essa semana, com as fortes chuvas, a cidade ficou embaixo da água, principalmente na segunda-feira. A cidade está toda alagada, o volume de chuva realmente é grande, mas é algo que com volumes menores também a gente tem passado e percebe o descaso do poder público em ter um plano para que a periferia da cidade não viva o que está vivendo hoje, né? O que viveu em maio, que foi muito grave, mas também o que está vivendo hoje com as chuvas locais aqui, né? Não só pela cheia que foi da laguna. Então a gente cobra e exige isso, né, e também apresentamos isso no nosso programa político a nível de cidade, que a gente tem que ter um planejamento da prefeitura que vise solucionar, evitar, né, preventivo a essas enchentes, que escoe as águas, né, nos locais de maior necessidade. E a política atual, as últimas décadas, as prefeitas e prefeitos se preocuparam muito em asfaltar parte da cidade de forma eleitoreira, às vésperas da eleição. Por exemplo, agora esse ano a prefeita retirou 60 milhões de reais em empréstimo para tapar buraco, para fazer pequenas obras a menos de um mês da eleição, de forma eleitoreira, né? Vai endividar a cidade para o ano que vem, para os próximos anos, onerar a cidade, para fazer uma operação tapa-buraco para tentar buscar algum voto no último momento. Então a gente vê que essa é uma atitude que não é de agora, já vem das outras eleições, e que não colabora, né? Não colabora no desenvolvimento da cidade, não colabora na estruturação da cidade para receber volumes fortes de água como que está acontecendo agora. Só colabora em desperdiçar dinheiro público, endividar a cidade e não resolver os problemas de drenagem que a cidade tem, em ter um planejamento de drenagem, né, que seja suficiente a toda a vazão de chuvas que tem ocorrido e que tem aumentado nos últimos anos devido à devastação ambiental. E a prefeitura, infelizmente, além de não ter esse plano, colabora com a destruição ambiental a ser permissiva com projetos imobiliários em áreas de banhado. Então, as áreas de banhado da cidade têm diminuído também, o poder público tem sido colaborativo com isso. De forma a atuar, né, durante as enchentes de maio, a gente observa que não teve um negacionismo da prefeitura, isso foi importante, de certa forma, tá apontando as áreas de risco, pedindo para o pessoal sair e
ir para os abrigos, ir para casa de parentes. A gente vê que o apoio e a ajuda foi insuficiente, embora o alerta tenha sido importante da prefeitura se mobilizar para alertar a população para ser removida, para sair das áreas de risco, mas a gente contou muito, infelizmente, né, com pessoas físicas, né, com movimentos sociais. Então aqui a gente teve uma rede muito grande dos sindicatos, dos movimentos sociais, das cozinhas solidárias desses movimentos, né, que é para alimentar o pessoal, do voluntariado nos abrigos, para ajudar a organizar os abrigos, né, tanto a limpeza, a distribuição de alimentos, organizar isso e ajudar o nosso povo. Então acho que faltou muito do poder público de realmente se engajar, embora, né, não tenha sido negacionista no sentido de não alertar as pessoas para sair, mas aí foi muito aquém do que, né, a cidade precisou de mobilização. Mas o povo de Pelotas aqui está de parabéns também pela ajuda e solidariedade que aconteceu. Mas é algo que a gente esperava, né, que o poder público fosse mais efetivo em fornecer alimento para essa população, né, em organizar melhor os abrigos, enfim, de acordo com a necessidade que foi encontrada. Certo. E, Luan, Pelotas tem um problema, né, que São José dos Campos, né, que fica no estado de São Paulo, cidade onde eu estou, né, também pode passar por esse problema, que é aí a questão dos banhados, né, a área, né, de banhado. E eu te pergunto o seguinte, né, qual que é o motivo que devemos preservar essas áreas e não permitir construções dentro dela? Porque aqui em São José estão querendo criar via banhado, né, que é literalmente desmatar, né, a região para poder construir para poder colocar asfalto nela, né, em última instância. Então, eu queria saber aí de você por que, né, temos que defender essas áreas de preservação ambiental. Então, Guilherme, como Pelotas é uma área de banhado, quase toda ela, quase toda a cidade, por ser à beira da Laguna dos Patos, então é uma cidade muito plana. O nível de altitude dela é sempre próximo a zero, entre -1 e 1, muito próximo ali à lagoa. Por isso uma cidade muito úmida também, uma cidade com uma grande predominância de banhado, grande parte dela construída em cima de banhados. E o banhado, ele não é à toa, não é de graça, não é de várzea, que ele é uma área de preservação ambiental por ser banhado. Então, esses momentos desse ano, mais grave ainda a destruição dessas áreas, devido às enchentes. O banhado é uma área que absorve, né, uma área que absorve a água das chuvas, que ajuda a escoar essa água, que a gente tem tido volumes muito grandes no último período. Foi assim em maio, no acontecido na enchente, que destruiu grande parte do estado do Rio Grande do Sul, né, sem precedentes na história. Tem sido assim essa semana em Pelotas, com volume muito grande de chuvas aqui na zona sul do estado. Então, preservar essas áreas é fundamental, é o mínimo para não agravar as tragédias que a gente tem passado. Mas banhado não é só aqui que é a área de preservação, né? Em todo local no país, os banhados têm que ser preservados. Aqui em Pelotas, a gente tem como falei recentemente, tem espécie em extinção, que só tem nos banhados locais da nossa cidade, que só existe aqui, né? No mundo todo não tem outros lugares que existem, o peixe anual, por exemplo. Tem outras espécies raras, tem sítios arqueológicos que ainda estão sendo pesquisados, além de ser áreas de preservação que podem ser bastante exploradas com turismo, né, gerando renda local, desenvolvendo a cidade também e fomentando o turismo na nossa região, que acho que é importante, é algo que o poder público tem pecado muito, né? O potencial turístico de Pelotas é gigante. Então, preservar o meio ambiente tem a ver com isso também, tem a ver com gerar renda. Porque às vezes falam, é economia versus preservação. Muito pelo contrário, a preservação ambiental também gera renda, também move a economia local, se a gente conseguir trabalhar e aliar isso com o turismo, né, aliar isso com a produção agroecológica, aliar isso com o que pode gerar renda e ajudar a sustentar o povo daqui, o povo de Pelotas. E se vende muita ilusão, e a política vende isso, vende muita ilusão, que a saída para a economia, para a geração de emprego, de renda, é trazer grandes empresas para a cidade.
É óbvio que se é uma grande empresa e gerar centenas de empregos, isso vai ajudar a cidade, vai ajudar o povo trabalhador. Só que, em geral, essas empresas vêm, como foi a celulose, geram 200 empregos, como foi o caso, vão embora, geram 200 famílias desempregadas. E é isso que tem acontecido nas últimas décadas e continua se vendendo essa ilusão de solução mágica. E nós, do pessoal, a gente acredita que a gente tem que ter como prioridade estimular a produção local, estimular quem é daqui que quer investir em Pelotas, as potencialidades da nossa cidade. Por isso que eu falo muito da importância do turismo, da agroecologia, do trabalho no campo, estimular o produtor rural daqui a industrializar o seu produto na sua própria propriedade, gerando mais renda, gerando mais emprego. Isso é uma coisa que em São Lourenço é muito forte, né? A gente elogia e tem esse acerto da prefeitura de ter linha de crédito para industrialização no campo, dentro das pequenas propriedades, gerando mais emprego, em vez, né, fruticultor, por exemplo, em vez de vender suas frutas a centavos em natura, se tiver uma linha de crédito, tiver orientação, consegue industrializar o seu produto dentro da sua propriedade, gerando alguns empregos, e a pequena propriedade gera muito mais emprego do que o latifúndio, por exemplo, do que a grande propriedade, e do que essas grandes empresas que vendem como sendo a solução mágica. Então a preservação ambiental está no meio disso tudo, né, de gerar economia, de mover o turismo, de mover geração de emprego e renda na nossa cidade. Então isso em todo local também, né, em São José dos Campos, acredito que seja a mesma coisa, também se possa gerar renda dessa forma. E o meio ambiente é fundamental para a vida, né? Então a gente precisa de alimento limpo, alimento sem veneno, precisa dos banhados aqui da nossa região para escoar água, para ajudar a evitar as enchentes, claro que junto com planejamento urbano, né, e um plano de prevenção que é forte, que a prefeitura tem que ter para evitar esse tipo de coisa, que hoje não tem, né? Então acho que a preservação ambiental é um carro-chefe da nossa militância, sempre foi, e nessa eleição a gente está fazendo esse mesmo debate. Certo. Ô Luan, você falou que em Pelotas o pessoal não lançou candidatura própria e está, né, coligado com o PT, né? E também você falou que era servidor, né, aí da UFPEL. E aí eu te pergunto, ô Luan, né? A gente sabe que, vou fazer uma pergunta mais nacional agora. A gente sabe que o PT está encabeçando aí, através do seu ministro Haddad, mas também do Lula, a questão do arcabouço fiscal, né? Que gerou uma greve, eu não sei qual nível aí que foi na UFPEL, dos servidores federais de diversas universidades. Não é um problema o pessoal, né, se coligar com o PT, né, mesmo o PT, né, implementando esse ataque contra o serviço público? A gente analisa que hoje, além da prefeitura estar aqui há 16 anos na mão do PSDB, que deixou a cidade completamente abandonada, arrasada, parece que não tem prefeitura, simplesmente, né, principalmente nos bairros mais periféricos, mas em todos os bairros da cidade, a sujeira, a situação das ruas, realmente está lamentável. Fora isso, é um momento também de ascensão da extrema-direita, né, que vem forte e hoje, inclusive, está à frente, né, a gente observa isso aí na campanha eleitoral, né, muita perspectiva da candidatura que representa a extrema-direita, representa o bolsonarismo aqui em Pelotas, ir para o segundo turno e está à frente do candidato da direita. Nós provavelmente vamos vencer o primeiro turno, estamos lutando aí para ter chance, inclusive, de ganhar a eleição do primeiro turno, mas é muito possível que o debate no segundo turno, a disputa seja contra a extrema-direita aqui em Pelotas. Então, por isso que a gente acha que foi a hora de dar um passo atrás, pela primeira vez na história da cidade, desde que a gente fundou o PSOL, desde 2008 foi a nossa primeira candidatura a prefeito aqui na cidade. Foi a hora, pela primeira vez, a gente dar esse passo atrás, fazer essa coligação junto com o PT, ocupar o cargo de vice, para derrotar o bolsonarismo. Então isso vai ser fundamental. O arcabouço fiscal é um tema que a gente atua, a gente trabalha, a gente não só debate, né, mas a gente faz greve, faz mobilização, muita luta contra o arcabouço fiscal, que na verdade ele é a continuidade do teto de gastos, do Temer, que ele limita
os gastos não, né? Limita os investimentos nas áreas sociais. Porque ele não limita o investimento na dívida pública, por exemplo, com os banqueiros, não limita a desoneração de quem já é rico, isenção de imposto para quem é milionário, não, né, nem pensa em taxar as grandes fortunas desse país. Então ele não busca justiça social, muito pelo contrário. Ele traz injustiça social, esse teto de gastos, que vem aí desde o governo Temer. O governo Bolsonaro decidiu continuar com ele, o governo Lula agora, né, com o ministro Fernando Haddad à frente da economia, decidiu continuar com o teto de gastos, agora com outro nome, mas enfim, com o mesmo objetivo de limitar os investimentos nas áreas sociais apenas, né, e não na dívida pública não se toca, não se limita a nada, e exatamente isso, se limita os investimentos nas áreas sociais para ter mais dinheiro para entregar para os banqueiros, para os credores da dívida, né, que não é auditada, né, a Constituição de 88, quando foi feita e aprovada no nosso país, ela previu a auditoria da dívida pública para que o Brasil só pagasse o que realmente é devido, não pagasse falsas dívidas ilegais contraídas no período da ditadura militar, que hoje não existem nem contratos, nem arquivo de certos contratos de uma dívida que continua sendo paga e que não tem nem registro, que foram contraídas de forma ilegal, totalmente ilícita durante o período militar, que a gente não podia reclamar, né? Senão, quem fosse reclamar e protestar, corria o sério risco de ser assassinado, torturado, passar anos, perder sua vida nas prisões, nos porões da ditadura. Então a gente deu espaço, embora tenha essa luta, a gente vai continuar com essa luta. Então a gente estamos ombro a ombro com o PT aqui em Pelotas para derrotar o bolsonarismo e vamos vencer essa eleição. Não vamos impedir que o que tem de mais nefasto e podre na política chegue ao poder em nossa cidade e governe, faça uma prefeitura com certeza muito pior do que a direita que está aí hoje, né? Porque a direita não pensa no pobre, não pensa no povo trabalhador, não pensa na periferia. Então vai ser um governo de mais, com certeza, como é o bolsonarismo em tudo que é canto, né? Como em Santa Catarina mesmo, onde grande parte, ou maioria das cidades são governadas por prefeitos bolsonaristas, é o estado onde mais tem escândalos de corrupção, mais tem prefeitos afastados por corrupção. Então isso, a gente não quer isso para nossa cidade. Não quer um governo só para quem tem muito dinheiro e, enfim, atolado até o pescoço em corrupção, que é o que o bolsonarismo representa, né? O próprio Bolsonaro, que devia estar preso, ladrão de joia aí, veio na nossa cidade, muito pouca gente foi ver ele, não é bem-vindo, não é bem quisto aqui em Pelotas. Então estamos ombro a ombro aí para derrotar o bolsonarismo com o PT, mas fazendo a crítica que tem que fazer, fazendo a crítica ao governo federal que tem que ser feita, fazendo greve como fizemos, e como vereador, caso eu seja eleito, vou continuar coerente com a mesma atuação e fazer a crítica quando ela tiver que ser feita e lutar, né, lutar contra esse teto de gastos que é nefasto para a população que mais precisa do poder público, que precisa de investimento na educação pública, na saúde pública, e para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o serviço público que a população precisa, a gente precisa lutar e contra o teto de gastos é parte disso, né? Então, na luta política não é incoerente a gente estar aliado, né, ao PT de forma tática para derrotar o bolsonarismo, porque é algo muito pior, né? É algo que planeja a nível nacional implantar um regime autoritário. Se pudesse, o bolsonarismo implantaria um regime, fecharia o regime político, sem dar espaço, mataria 30 mil, como o próprio Bolsonaro falou. Ele gostaria de fazer isso, de não ter espaço político para a oposição se candidatar, para a oposição fazer críticas ao governo. Ele gostaria de estar num regime ditatorial, felizmente não tem força para isso. Mas barrar o bolsonarismo nas eleições, nas cidades, nos governos estaduais, como aqui a gente derrotou, né, o Onyx foi o candidato a governador, representante do Bolsonaro, que é um corrupto, inclusive, né, declarado de confesso de Caixa 2, confessou em rede nacional, que fez Caixa 2 na sua campanha. Derrotamos ele aqui, né, infelizmente no segundo turno não tínhamos uma candidatura aliada às lutas do povo, mas, né, e o governador que está hoje, que é da direita, venceu, mas tivemos que votar nele, porque derrotar o bolsonarismo sempre tem que ser prioridade, porque é o que tem de pior na política. Então estamos junto com o PT, com certeza nessa eleição, com certeza vai ser um governo muito melhor do que está hoje, o diferencial do pessoal estar junto, porque o pessoal vai estar lá
para que seja aplicado o programa e as promessas de campanha que estão sendo feitas. Então, vamos fazer essa disputa também, né, para ter uma prefeitura ao lado do povo. Isso vai ser muito mais presente aí, né, com o pessoal participando e com o pessoal fazendo a crítica que tem que ser feita, né. Acho que talvez fosse uma coligação do PT sem a gente, sem o pessoal, ficaria ausente dessas críticas à política nacional e à busca desses investimentos. Então, ter uma prefeitura que seja crítica, né, que a gente vai estar junto e criticando o teto de gastos, criticando as políticas econômicas a nível nacional que vão prejudicar a nossa cidade, vai ser um passo importante também nessa luta. Certo. Ô Luan, eu vou falar minha opinião, e aí eu gostaria de dialogar com você em cima aí desse combate, né, ao bolsonarismo e à extrema-direita. Combater a extrema-direita, né, o bolsonarismo, acho que é uma coisa de comum acordo. O problema que eu te pergunto é, a esquerda hoje, né, ela está fazendo isso? Né? Porque eu vejo que a gente tá batendo uma tecla numa estratégia, né, numa política equivocada de que é apostar, né, as fichas nas eleições, né? A gente aposta as fichas nas eleições, né, 2022, eu escuto o discurso de que tivemos uma importante vitória, né, com a derrota eleitoral do Bolsonaro até hoje, mas só que a extrema-direita ela está crescendo, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um novo representante da extrema-direita, que é o Pablo Marçal, e a extrema-direita, já nas eleições de 2022, está ganhando força e a tendência é que ela ganhe força ainda mais, né, nessas eleições, né? E eu te pergunto, a gente está realmente combatendo a extrema-direita? Por que a gente não muda de política? Tipo, começa a combater nas ruas, através da luta? Acho que isso é fundamental. A luta, no momento, é uma luta num momento muito importante, e eu defendo isso, e muitos companheiros e companheiras estão nessa luta, é pela prisão do Bolsonaro. Porque estamos tendo uma segunda oportunidade de evitar a impunidade da extrema-direita no nosso país. Infelizmente, no período pós-ditadura militar, os militares foram anistiados dos seus crimes de tortura, assassinatos. Foram 21 anos de crimes no nosso país, contra a população, contra os sindicatos, contra os movimentos sociais, contra as pessoas que levantaram sua voz e criticaram o regime, contra pessoas que também não tinham nada a ver com a política, mas foram presas, torturadas, assassinadas por simplesmente serem colocadas como suspeitas de serem de esquerda ou de serem ligadas a movimentos sociais no nosso país. E o Brasil perdeu a oportunidade de fato, a gente ter, né, verdade revelada e justiça feita, através do resgate da memória do que realmente aconteceu, mas avançar o resgate da memória que a gente faz e fez muito bem, para verdade e justiça. Essa direita que cometeu os crimes durante 21 anos no nosso país voltou ao poder. Esteve com Bolsonaro, que não só representava os militares, mas os militares voltaram a governar o país. Tivemos cerca de 200 mil militares nos postos de poder em cargos no governo federal. Então quem governou foi um governo civil-militar também, o governo de Bolsonaro, semelhante, né, em termos do agente que estava ali à frente do poder público, eram os mesmos agentes que estavam durante a ditadura militar. E foi um governo de corrupção, um governo extremamente corrupto, envolvido em vários escândalos, desde as joias que o próprio presidente roubou, a ter cocaína em avião presidencial, a propina para comprar vacina, né, um governo negacionista, não queria comprar vacina durante a pandemia da Covid, e quando comprou ainda queria receber propina das empresas que iam vender vacina, e recebeu, né, propina das empresas que iam vender, algumas que venderam vacina aqui para o nosso país. E como, felizmente, a gente não vive numa ditadura e eles não conseguiram
esse fechamento do regime de forma autoritária, isso foi revelado ao público, né? Isso pôde ser revelado e a gente muito lutou pelo impeachment. Mas isso não bastou. A gente não conseguiu, não teve vitória no impeachment, a gente teve uma vitória, como tu falou, eleitoral, se retirou o Bolsonaro do poder via as eleições. Felizmente, ele não teve força para combater as eleições, dar um golpe como ele gostaria de ter, né? E foi o golpismo, os atos que fizeram em Brasília, né? Mas a luta hoje tem que ser pela prisão do Bolsonaro. E parte do movimento social tem feito isso, mas teria que ser uma campanha nacional engajada por muito mais gente. A gente precisa de muito mais apoio, porque a prisão do Bolsonaro é simbólica, não só dele, né, mas de todos que cometeram crimes no seu governo. São assim, uma lista de dezenas e dezenas de crimes dentro do governo Bolsonaro que precisam ser punidos. Então a gente tem uma segunda oportunidade de que os militares que hoje se sabe que cometeram crimes no governo Bolsonaro, não os mesmos crimes da ditadura, porque não vivemos uma ditadura mais no nosso país, infelizmente eles não conseguiram passar a implementar uma ditadura, mas os crimes de corrupção, por exemplo, têm que ser punidos. Né? E vários momentos que os crimes da pandemia contra a vida do povo, o bolsonarismo foi responsável pela morte aí de centenas de milhares de brasileiras e brasileiros. Então a gente tem a oportunidade novamente de punir os militares, de lutar para que a justiça seja feita. Então eu também convido, né, todo mundo a participar dessa luta com a gente. O Bolsonaro esteve aqui em Pelotas, a gente tapou a cidade de cartazes pedindo a prisão dele na noite anterior. E nos manifestamos. Claro que hoje, né, esse mês a gente está em eleição, estamos trabalhando e levando a política, mas fazendo esse debate no momento eleitoral também é importante. É um momento que grande parte da população para debater política, para nos ouvir. Então, trazer a pauta antifascista e de pedir a prisão aí dos militares envolvidos nos escândalos do governo Bolsonaro, para nós é fundamental nesse período. Mas com certeza você tem razão, acho que toda a esquerda estar unida nessa luta, não só a esquerda, né, acho que as pessoas não precisam ser de esquerda para lutar por justiça, não precisam ser de esquerda para lutar por justiça, enfim, contra quem cometeu esses crimes e a favor da vida da população, pensando muito no que a gente passou na pandemia, né? Então tinha muita gente que não era de esquerda, mas que não era negacionista na pandemia e teve na luta com a gente também. Certo. Ô Luan, hoje quais são os principais problemas, as demandas, né, que Pelotas sofre, as contradições aí que vocês têm que enfrentar na cidade? Então, como já falei, assim, Pelotas está completamente abandonada pelo poder público. O que a população mais precisa, que é o serviço público, que é a atenção básica, praticamente não tem, o poder público não busca solução, não tem planejamento de nada, abandonou a cidade, só governa para quem tem muito dinheiro, só pensa neles, no lucro de poucos. Então a gente tem um problema grave aqui na fila da saúde, por exemplo, né? A gente precisa de muito mais investimento, contratação de profissionais, estruturação da atenção básica e de média complexidade. A gente tem uma fila aqui para cirurgias, exames, consultas, pessoas ficam anos esperando, às vezes, uma consulta com um especialista para fazer uma cirurgia. Inclusive a legislação, até mesmo para tratamento oncológico, pessoas com câncer, a prefeitura não respeita o prazo de 30 dias para iniciar quimio e radioterapia algumas vezes, e acaba que as pessoas pioram muito, né, perdem a vida por conta desse descaso. Muitas das escolas atingidas pelas enchentes de maio até hoje não foram reformadas, não tem ainda uma estruturação para voltar a atender nossos jovens. Então, assim, a atenção do poder público, a saúde, a educação, a manutenção dos bairros, a limpeza urbana, a manutenção das vias, tratamento de esgoto, que é muito precário né, uma porcentagem muito pouca da cidade tem esgoto tratado, isso reflete no saneamento da nossa praia, que é uma praia lindíssima, que deveria estar gerando mais renda, com mais turismo, se ela fosse saneada, se não fosse poluída como ela é hoje, não tivesse, né, a urbanabilidade tão afetada pela falta de planejamento e investimento do poder público em saneamento.
Então a nossa cidade tá jogada, se a gente falar nas necessidades do nosso povo. Além da destruição ambiental, tema que a gente já abordou aqui, destruição dos banhados, o que gera o aumento e agravamento das enchentes. Então, acho que a questão ambiental também é aliada a isso, também é aliada à questão da agroecologia, que deveria ter um estímulo forte do poder público, inclusive para alimentar, levando a produção agroecológica para as escolas, para as nossas crianças, para alimentar nosso povo. O estímulo às hortas comunitárias, que a gente tem aqui alguns vereadores que ajudam, que trabalham com isso, movimentos sociais, mas não tem um apoio, um estímulo aí por parte da prefeitura, um programa para isso, né, para alimentação. Então a gente veio aí, a nível federal, tem programas que estão combatendo a fome, mas isso deveria ter um estímulo também do poder público. Infelizmente, aqui em Pelotas, quem está à frente, a linha de frente do combate à fome, são pessoas físicas, ONGs, que fazem projetos de cozinhas solidárias para alimentar nosso povo, alimentar o povo da rua, alimentar o povo mais necessitado. Tem vários projetos que se envolvem, mas sem apoio, que deveria ter apoio do poder público para aumentar o potencial, aumentar o alcance desses projetos que alimentam o nosso povo, que mais passa necessidade. Então a prefeitura realmente ela não está pelo povo trabalhador, pelo povo pobre, ela está aí realmente para cumprir objetivos de beneficiar os poucos empresários, beneficiar a si próprio, né, beneficiar o lucro de poucos, enfim, e é por isso que vão perder a eleição, é por isso que estão aí, provavelmente o representante da prefeitura atual não vai nem para o segundo turno, por causa do descaso com o povo. É óbvio que a extrema-direita vai seguir esse mesmo descaso, né? Então acho que a defesa dos serviços públicos é o principal foco que a gente aborda nessa eleição e traz como meta aí do pessoal virar o jogo. Entendi. Agora, para a gente finalizar, na corrida eleitoral, vocês estão na frente, né? A gente tem sentido isso, né? A gente não tem pesquisa oficial ainda divulgada, mas nas comunidades mais pobres, com certeza a gente ganha no primeiro turno, assim, tem mais de 50% dos votos. Nas comunidades mais pauperizadas da cidade, né, onde a pobreza é maior, nas zonas mais periféricas, então na classe média, média alta, nos bairros mais centrais, com certeza a direita tem um peso não tão baixo, mas também porque antes a gente criticava muito a prefeitura por só cuidar do centro, só asfaltar e limpar a zona central da cidade, que até a zona central hoje está abandonada, né? Mas a nossa perspectiva é de lutar muito para ganhar no primeiro turno. Não é fácil essa ganhar, né, ter tanto mais votos, ter mais de 50% dos votos, mas é possível na nossa visão. E a gente tem sentido isso na campanha, dialogar com as pessoas, visitar as comunidades periféricas da nossa cidade, que é possível sim essa vitória no primeiro turno. Perfeito, então. Então, nós estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Luan, né? Gostei aí bastante, né, da nossa entrevista aqui que a gente teve. Acho que foi um papo muito bom. Fazer uma pequena dedicação aqui dessa entrevista, né, a jornalista que infelizmente faleceu, né, do Brasil 247, que esteve no Mesa de Debates, né, conforme eu falei no vídeo ontem, quando o Mesa de Debates não era absolutamente nada, ela aceitou aí fazer um bate-papo aqui com a gente, né, que é a Natália Urban, que faleceu em acidente de carro aí no Reino Unido, né, e passar a bola aí para o Luan fazer suas considerações finais. Então, Guilherme, fazer essa saudação também, como tu falou, em memória, né, essa perda aí do jornalismo que a gente teve. Agradecer mais o convite, saudar aí o Mesa de Debates e o Guilherme por estar abrindo esse espaço aí e atuando na divulgação de informação com as entrevistas, e nessa eleição é muito importante isso, né, a gente ter cada vez mais espaços que o povo possa nos ouvir. Para encerrar, então, agradecendo, pedir o voto aí, então, na nossa legenda, né, o meu número é 50123, quero chegar à Câmara de Vereadores para ser uma representação das lutas populares dentro da Câmara, então levar nossas lutas em defesa da saúde pública, da educação, do meio ambiente, da geração de emprego e renda através das potencialidades locais da nossa cidade, que é a preservação ambiental, é o fomento do turismo rural e urbano,
da limpeza, da manutenção das nossas praias, da nossa cidade, e lutar principalmente pelo povo dos bairros, da periferia que está abandonado e largado. E lutar com o povo, né? A gente não quer dizer que um vereador iluminado vai mudar, vai fazer e acontecer sozinho. A gente quer lá representar as lutas e lutar junto com o povo, ocupar a Câmara de Vereadores com as pessoas e fazer a Câmara aprovar projetos de lei e vetar projetos que sejam contrários aos interesses da população através de muita luta. Então a gente está apresentando propostas aí de prioridades na luta, em lutar para acabar com a fila da saúde, de exames, cirurgias. Então, junto com a população que está na fila, que está esperando, vamos para cima da prefeitura para solucionar isso. Isso vai ser uma das nossas prioridades. Representar as pessoas também com deficiência física hoje, por uma cidade mais acessível. Eu sou portador de prótese de quadril, sou deficiente, tenho deficiência física, então quero também lutar por uma cidade acessível para todo mundo. A preservação ambiental também tem que ser carro-chefe dessas nossas lutas, né? Ter vereadores aí que estejam chamando a população a protestar mesmo, a ir para a rua, para defender as áreas de banhado, para a gente não passar mais pelo que a gente está passando, pelas enchentes que a gente está passando. Então, preservar o meio ambiente é isso também, a gente tem que ser parte disso, fomentar as hortas comunitárias, a agroecologia, estimular quem já trabalha com isso, é fundamental. Ter apoio, buscar apoio público para quem já alimenta, né, os projetos aí que alimentam o nosso povo, que distribuem alimentação para quem mais precisa. Nosso poder público tem que se somar nisso, né? Tem que ser agente também de quem está ajudando, né? A gente tem que ter fome zero na nossa cidade, para todo mundo. Então são várias lutas aí que a gente quer encampar e levar as mobilizações populares para dentro da Câmara de Vereadores. Então pedimos o teu voto aí para eleger o terceiro vereador do PSOL em Pelotas no 5123 e também para colocar a Daniela Brizolara como vice-prefeita, né? Uma mulher negra lá do bairro Navegantes, que é trabalhadora da cultura e trabalhadora da educação, é professora, como vice-prefeita, que vai muito bem nos representar para mudar nossa cidade para melhor. Perfeito, então mais uma vez aqui agradecendo ao Luan, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e lembrando aqui para se inscrever no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e